Boa tarde, meninas. Boa tarde. Mais um minutinho, tá? A gente já começa. Deixa eu só colocar a Michelle aqui também para vocês conseguirem ver todas. Espera aí. Tem gente entrando. Isso aí, meninas. Vamos embora. Deixa eu colocar. Espera aí. Michelle, colocar como host. Uhum. E eu. Prontinho. Acho que agora vocês vão conseguir ver as duas. Então é isso, meninas. A Michelle já vai aparecer aí, a gente já começa. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Oi, Mi. Boa tarde, boa tarde. Todas estão vendo? Estão ouvindo? Sim? Ótimo, 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 ótimo. Michelle, tá me ouvindo? Olá, tô te ouvindo. Ai, Vocês estão me ouvindo, meninas? Então? Aí, então. Meninas, então, como a gente já conversou um pouquinho, né, no grupo, hoje temos a nossa nutri querida Michelle aqui. Ela vai passar um pouco de uma mudança que vai ter, vai explicar um pouquinho, né, como que vai funcionar, e aí também vai funcionar daquela mesma forma. Se tiver alguma dúvida, ao final, pode escrever no chat, tá bom? Que a gente vai estar respondendo, e se você quiser falar, pode colocar a mãozinha para cima também, mas deixa para o final, porque às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa também, tá bom? Então é isso, Mi, é com você. Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Hoje, um dia que a gente vai estar mudando a estratégia, tá? Nós não vamos mudar ainda valor calórico, tá? Porque as perdas de peso ainda não foram expressivas ao ponto da gente estar mudando o valor calórico, tá? Mas nós vamos mudar a estratégia. Não precisem ficar assim, nossa, por que que não foi? Porque não foi, tá? É normal isso acontecer, eu só mudo o valor calórico depois de um tempo, assim, um tempo que já tem, assim, um emagrecimento muito expressivo, tá? A gente não tem essa necessidade de ficar baixando o valor calórico, tá? Então, nesse momento, o que nós vamos fazer é mudar a estratégia da alimentação. E aí, o que aconteceu? Na semana passada, a gente teve uma reunião que foi aberta a dificuldades, né? As meninas que participaram da reunião, elas compartilharam as dificuldades delas e algumas perguntas. E aí eu identifiquei que algumas não estão conseguindo seguir bem o plano alimentar, ou então está fugindo muito do plano alimentar por conta de ansiedade e também de episódios de descontrole. E como eu já ia mudar a estratégia agora nessa fase do desafio, eu vou trazer aqui para vocês o jejum intermitente. E eu vou explicar melhor, tá? Vamos lá. Vamos abrir a mente nesse momento e dar, assim, uma oportunidade para essa estratégia. Tá? Eu vou explicar para vocês. O que o jejum... Por que o jejum? Tá? O jejum ele é bem interessante para ajudar no autocontrole. Eu percebo muito isso na prática clínica mesmo, no dia a dia com as minhas clientes. Quando eu tenho clientes, né, que estão aí com muitos episódios de descontrole, a gente já entra com o jejum e ele dá um resultado muito positivo para a gente. Tá? E aí eu achei bem conveniente, né? Eu juntei a última reunião, né? Igual a gente falou para vocês, né? A gente vai construindo o desafio junto de vocês, porque é um desafio mais individualizado. Então, a gente, de acordo com a necessidade que eu fui vendo, é que a gente trouxe essa estratégia agora nesse momento para vocês, tá? Quais são os benefícios dessa estratégia? A gente tem um melhor autocontrole, mais saciedade no tempo em que vocês estiverem alimentando. A gente chama de tempo não alimentado e tempo alimentado, dentro das 24 horas do dia. Então, no período alimentado, vocês têm mais saciedade, né, com essa estratégia do jejum. E é uma dieta que a gente consegue deixá-la mais rica em proteína e em fibra, tá? Então, é uma estratégia bem interessante para esse momento. Eu vou explicar para vocês como que isso acontece, tá? No jejum, a gente tem um período que eu falei para vocês, que é o não alimentado. Eu vou explicar quantas horas,
tudo direitinho para vocês, tá? No período alimentado, que é um período menor do dia do que o que a gente tem costume, vocês vão ter um volume maior de refeição, principalmente no almoço e no jantar, tá? E aí, com isso, a gente vai ter maior saciedade nesse período, né? As refeições, elas são mais volumosas, então a gente tem mais saciedade. Aí, menos risco de beliscar, de vontade de sair do plano alimentar, né? E aí, a gente também tem, no período não alimentado, o treinamento, o aprendizado do autocontrole. Porque vocês não vão poder beliscar, não vão poder comer, né? Naquele período do jejum. Então, né, você colocou na sua cabeça, eu vou tentar o jejum, então vou ficar sem me alimentar. Então, a gente já vai treinando aí nesse período um autocontrole, tá? E a gente costuma ter maior ingestão de água também, porque a água é um dos líquidos que ele é liberado no período de jejum. Então, a gente tem maior consumo de água. Você fica com fome, você vai lá e toma um copo de água para amenizar a situação, tá? Quais são os líquidos que são liberados no jejum, no período de jejum? Café ou chá sem açúcar e água, tá? Só vou abrir um parêntese para pessoas que têm gastrite, refluxo, hérnia de hiato, ou então que seja só assim um estômago mais sensível, tá? Não vá ficar consumindo café em jejum, porque pode trazer assim um desconforto, tá? E aí você vai achar, nossa, é porque eu tô sem comer. E não, é o café que vai chegar no estômago vazio e vai causar essa irritabilidade, tá? Quem tem um estômago mais sensível, já fique atenta, tá? A esses consumos aí. Prefiro chá, prefiro a água, tá? Nós vamos começar com o jejum de 14 horas, tá? São vários protocolos que existem, viu, pessoal? Mas a gente vai começar com o protocolo de 14 horas. Mas atenção, muitas pessoas falam assim, eu fiz o jejum e não emagreci. Por quê? Fica lá o período de jejum sem consumir nada, e aí no período alimentado, come à vontade, come o que quer. E isso não é a estratégia do jejum, meninas. Tá? No período alimentado, a gente tem que seguir o plano alimentar. Nós vamos enviar, a Fernanda vai enviar para vocês, tá? Uma por uma novamente, o plano alimentar. Da mesma forma, individualizado, com o valor calórico que a gente calculou, do mesmo jeito, tá? E aí vocês têm que seguir o plano alimentar no período alimentado. Porque o que faz a pessoa emagrecer, como eu comentei várias vezes com vocês, é o déficit calórico. Não adianta vocês ficarem um período do dia sem comer, se durante o período alimentado vocês consumirem alimentos que ultrapassem a necessidade calórica de vocês, tá? Então, seguir o plano alimentar no período alimentado. Ficou até estranha essa frase, né? Mas é isso mesmo, tá? Seguir a dieta no período alimentado, tá? E aí, como que vai ser esse jejum? De 14 horas. Michele, eu nunca fiz jejum na minha vida. Começa com 12 horas, então. Você vai calcular. Fiz a minha última refeição, tantas horas. Conto 12 horas, e aí eu vou fazer a primeira refeição. Vocês vão ver lá que eu não coloquei o almoço como primeira refeição, tá? Porque como o jejum é 14 horas, o plano alimentar tem uma pequena refeição antes do período do almoço, tá? E aí, o que acontece? Quem não tem costume de fazer o jejum, não precisa fazer todos os dias. Começa com 12 horas, dia sim, dia não. No dia que vocês não estiverem fazendo jejum, vocês vão seguir o plano alimentar antigo, tá? Não misturem os planos, tá, meninas? O plano do jejum, do dia do jejum, é só no dia que vocês forem fazer o jejum. Porque o que pode acontecer? O plano do jejum, nas refeições, almoço e jantar, eles são mais calóricos. Então, se vocês misturarem, a gente vai ter aí um aumento de valor calórico e não vai dar certo, tá? Então, no dia que não fizer o jejum, pode fazer o plano alimentar o antigo. E, voltando lá, para quem está começando agora, vá evoluindo. Eu fiz 12 horas de jejum, dia sim, dia não. Eu me senti bem,
vou pular para 14 horas e pula para 14 horas de jejum. Já estou me sentindo bem 14 horas, dia sim, dia não. Então, eu vou pular para 2 dias seguidos. E aí, a gente vai aumentando aí o período. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais dias da semana vocês fizerem o jejum, melhor, tá bom? Para quem já tem um costume, ou então já não tem aquela necessidade muito grande de comer na parte da manhã, já pode começar com 14 horas, tá? Começa com 14 horas. Se preferir começar dia sim, dia não, pode começar dia sim, dia não. Se não quiser, se falar, não, Michelle, já estou acostumada, então já vou 14 horas todos os dias. Pode também, né? Isso aí, gente, vocês têm que ver de acordo com o organismo de vocês, tá? E o costume de vocês, tá bom? E aí, de acordo com que vocês forem acostumando, vai fazendo, né, mais dias, tá? Mais dias seguidos. O dia que vocês não fizerem o jejum, quem tá no 14 horas, mesma coisa, volta para o plano alimentar anterior e não misture os dois, tá? E nesse plano, meninas, nós que vai ser enviado, nós vamos ter mais fibra e mais proteína. Isso significa que vocês vão ter que ficar de olho na água. Porque mais fibra, mais proteína, nós temos mais volume do bolo alimentar. Se vocês tiverem mais volume do bolo alimentar, e, consequentemente, mais volume do bolo fecal, sem água, vai ter intestino preso. Então, fiquem atentas nessa questão de consumo de água, tá? Inclusive, enquanto vocês estiverem lá no período de jejum, pode beber água à vontade, tá? E aí, eu vou falar aqui agora, porque vocês ainda não receberam um plano alimentar, né? Vocês vão receber hoje mais tarde. Então, eu vou falar aqui agora um pouquinho do que vai ser esse plano alimentar. Vai ser muito próximo daquele plano alimentar que vocês tinham antes, tá, meninas? Mas, é aquilo que eu falei, eu fiz algumas alterações, e aí, café da manhã, porque vai ser assim, para quem consumiu a última refeição às 8 horas do dia anterior, tá? É assim, no plano alimentar de vocês está lá jantar, 7 horas. Por quê? Vocês têm de 7 às 8 para fazer essa refeição, tá? Então, assim, a partir de 8 horas já não se consome nada, só chá e água. Vai até o outro dia, 10 horas da manhã, tá? Aí a gente tem 14 horas de jejum. E aí, às 10 horas da manhã, eu coloquei um pequeno lanche para vocês. De fruta, né? Iogurte. Aí pode ser iogurte, pode ser leite, pode ser um ovo. Tem lá a substituição, tá? E também aveia ou psyllium. Lembrando que o psyllium, a gente tem que consumir ele hidratado, tá? Não se come psyllium sem hidratar. Então, você vai hidratar ele ou no iogurte. Para quem não gosta, tem gente que não gosta do psyllium no iogurte, bebe ele na água e consome o iogurte, ou leite, ou ovo e a fruta, tá? É um pequeno lanche. Meninas, não fiquem fazendo as coisas separadas. É um lanche completo. Tem proteína e fibra, muita fibra, tá? Que é para quê? Para a primeira refeição de vocês tem que ser uma refeição bacana, para vocês não terem um pico de glicemia alto, tá? Então, eu coloquei bastante fibra nesse horário, exatamente para a gente controlar essa glicemia de vocês, para a gente não ter pico glicêmico, tá? E aí, pronto. Jejum de 14 horas. Começou 10 horas da manhã, aí tem o almoço, que pode ser meio-dia, pode ser 1 hora, não tem problema, vocês vão escolher de acordo com a fome de vocês, tá? Tem o lanche da tarde. O almoço, meninas, eu só aumentei as quantidades, tá? Fiquem atentas que aumentei as quantidades. Não sigam o almoço do plano alimentar passado, tá? Tem o lanche da tarde, ficou exatamente igual. Por quê? Porque eu preciso de maior volume no almoço e também no jantar. Principalmente no jantar, viu, meninas? Não fiquem pulando jantar, não fiquem diminuindo o jantar, porque é o jantar que vai dar esse suporte para que vocês fiquem sem se alimentar no outro dia, tá? Até 10 horas da manhã. Isso é muito importante,
tá? Tem gente que fala assim, eu tentei fazer o jejum e aí eu não consegui fazer o jejum de jeito nenhum, né? Eu fiquei com muita fome de manhã. É lógico, né? Até você acostumar no primeiro, segundo dia, né? A gente tem aí mesmo um descontrole do organismo. Mas aí depois o seu organismo vai ver, não, ela consumiu bastante proteína ontem, ela fez uma refeição, tem carboidrato nessa refeição, tem proteína, eu tô tranquilo. E aí ele vai entender que você vai ficar estrategicamente um período sem se alimentar, tá? Michele, eu durmo tarde, seja por causa de trabalho, né? Tem pessoas, o certo é dormir cedo, viu, meninas? Pra gente controlar, né, os nossos horários, os nossos hormônios. Mas tem pessoas que trabalham, estudam, e aí vai até mais tarde, aí vai ficar com mais fome. O que eu recomendo que pode ser feito? Vocês podem pegar esse lanche de 10 horas, e ao invés de fazer esse lanche às 10, vocês podem consumir ele como uma ceia, tá? Só que aí, esse lanche, ele tem que ser consumido 9 horas da noite, tá? De 9, tem que parar de alimentar às 10 horas da manhã, tá? Parei de me alimentar às 10 horas da manhã, vou consumir o almoço no outro dia, meio-dia. Vai ser a primeira refeição, que já é uma refeição rica em proteína, rica em fibra, e que vai ter o mesmo controle do pico glicêmico, tá? Então, tanto pode ser aquele lanchinho, quanto pode ser o almoço, a sua primeira refeição do outro dia, tá? Que aí a gente tem esse controle aí do índice glicêmico dessa refeição. Só que aí vocês vão ter que se atentar assim, né? Esqueci de comer, fui comer, já era mais de 10 horas. Né? Aí vocês vão ter que ver o que vai ser feito no outro dia. Vai ser jejum? Não vai ser jejum? Né? Vou voltar para o plano alimentar anterior e aí depois eu tento novamente, tá? Porque a gente tem que ter pelo menos essas 14 horas de período não alimentar, tá? Meninas, não comecem com jejum muito forte, tá? O organismo de vocês, ele tem que entender o que está acontecendo. A gente só consegue que ele entenda o que está acontecendo, só consegue entender que aquilo não é uma restrição alimentar severa, só se vocês forem aos poucos, tá? Então, a gente recomenda começar com 14 horas. Não comece, Michele, eu vou começar com 16 horas. Não comecem dessa forma, tá? Porque, senão, vocês podem ter um efeito rebote aí, tá? De um descontrole alimentar muito maior, muito mais vontade de beliscar, muito mais vontade de consumir coisas fora do plano alimentar. Quem não pode fazer esse plano alimentar de jejum? Só para quem é insulino dependente, né? Acho que não tem ninguém no grupo, porque tem lá, né, a carga de insulina com a refeição, que é calculada, etc e tal, tá? O restante, meninas, podem tentar, tá? Tentem mesmo, porque não é lorota, a gente vê isso mesmo, né? Tanto em estudos quanto na prática clínica, no nosso dia a dia, que ajuda bastante nessa questão do autocontrole. Eu só abro um outro parêntese. Jejum não é estratégia para uma vida inteira, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem estudos comprovando muitas melhorias, né, muitas melhorias do autocontrole, né, alguns estudos melhorando índice glicêmico, várias patologias que a gente consegue um bom resultado com o jejum intermitente. Se ele for prolongado por um período muito longo da vida, ele também traz um efeito ao contrário, tá? Então, assim, por isso que a gente chama de estratégia, tá? As estratégias são coisas que vêm, que a gente faz e que passam, tá? Restrição alimentar, déficit calórico, isso não são estratégias que a gente leva para o resto da vida, tá? Chega um tempo que a gente vai mudando, né? Eu tô ali num déficit calórico, vai ter um tempo que eu vou querer dar um tempo, vou ficar numa normocalórica, me sentir pronta, vou voltar para um déficit calórico, mesma coisa essas estratégias de jejum, por exemplo, tá? E das estratégias que a gente tem várias, né? Tem a cetogênica, tem a very low carb, que é uma low carb bem baixo carboidrato, jejum. Eu prefiro o jejum, porque a gente não mexe tanto naquilo que é a normalização de nutrientes, sabe?
No jejum, você vai consumir ali o carboidrato, vai consumir a proteína, vai consumir a gordura. É uma coisa mais natural, tá? E também por todos aqueles motivos que eu falei para vocês, tá? o plano alimentar, não falei. Aí vai ter, é basicamente isso, tá, meninas? Vai ter esse mini café da manhã, que pode ser a ceia, vai ter o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Mesma coisa do anterior. Mudei as quantidades do jantar e mudei as quantidades do almoço. Eu aumentei as quantidades. Tá? Então, fiquem atentas. Carboidrato eu aumentei, proteína eu aumentei. Em alguns planos alimentares, até mesmo a gordura eu aumentei, tá? E o lanche da tarde continua a mesma coisa, tá? Aquelas mesmas opções ali para vocês, tá? Sem aumento nas quantidades. Então, vocês já sabem quanto é. Outra observação, meninas. Medida caseira. Gente, medida caseira é um tiro no pé, tá? Então, fiquem muito atentas a essa questão. Quem ainda não comprou a balancinha, balancinha você encontra em qualquer lugar, é muito baratinho. Compra a balancinha. Nem que seja para vocês fazerem assim uns 2, 3 dias de teste, para vocês conseguirem visualizar melhor a refeição de vocês, tá? Eu tô trazendo isso aqui porque eu tive uma experiência dessa na clínica, na prática clínica, eu tive uma experiência esses dias, tá? Que a cliente estava consumindo quantidades erradas, porque estava seguindo a medida caseira do olho dela, tá? Então, eu quis trazer até isso aqui para vocês, tá? Porque é importante a gente dividir também as demais experiências. Como eu aumentei as quantidades, é uma oportunidade para vocês colocarem a balancinha lá e começarem a pesar. Legumes, verdura também. Vocês vão ver que dá muita, muita diferença quando você coloca na balança e pesa. Tá? Então, vocês vão ver assim, parece pouco que você aumentou, mas é uma quantidade que às vezes a gente mal consegue comer, tá? Então, vai lá, coloca na balancinha e experimentem essa estratégia que a gente tem muitos, muitos benefícios com ela, tá? Fernanda, eu acho que é isso, a gente pode abrir para as dúvidas. Isso, ótimo, Michele. Nossa, explicou bastante. Meninas, tem dúvidas? Eu vi aqui algumas, que elas tinham perguntado em relação ao novo plano de jejum, né? Se a gente vai enviar. Eu falei que sim, né? Até o final da noite, vocês vão receber individualmente, porque como cada uma tem um valor calórico diferente, vocês vão receber diferente, mas vão sim, tá, meninas? O legal dessa estratégia é que o plano alimentar em si não muda muito, é a quantidade, né? Não tem alimento novo que você vai ter que sair no supermercado para comprar, não. É só realmente o jejum, você vai seguir. Então, isso é ótimo. E assim, só antes de responder a próxima, eu fiz o jejum durante o meu emagrecimento, acho que foram 2 meses, Michele, que eu fiz, e me ajudou muito em relação a esse descontrole. Eu lembro que em relação ao peso, eu continuei perdendo bastante com o jejum também, mas eu lembro que era muito gostoso, assim, eu gostava porque eu ficava o tempo sem comer, que eu meio que já acostumei, e aí quando eu comia, era sempre mais quantidade, então eu sentia aquele, nossa, comi bastante, tipo assim, sabe, então ajudou. Então talvez seja uma estratégia que você tenha que experimentar. Muita gente, porque eu sou o tipo de pessoa que eu falo, eu não faria jejum o resto da vida, igual você mesmo falou, não seria uma estratégia assim. Não é adequado. Não é adequado, mas para quem está no processo de emagrecimento, é muito interessante colocar ali no segundo mês, enfim. Então, antes de assim, ter esse pezinho atrás, tenta uma semana que vocês, eu acho que vão gostar bastante. Tinha alguém que levantou a mão, peraí, deixa eu só ver quem que foi. Não, acho que tirou. Tá, deixa eu ver aqui as dúvidas que estão surgindo, então. O café de cevada pode ser consumido também como café? Eu não sei o que é café de cevada, porque eu não Café de cevada eu nunca vi, eu juro para vocês. É que a Nádia, ela é de Portugal, então pode ser que tenha algum... Depois... Fê, anota aí, eu vou pesquisar, né, qual café é esse, o que nós temos dentro da composição para eu mandar, tá? Aqui, ela vai falar, ela tá na filinha. Ô, Nádia, se você quiser abrir o microfone, pode explicar pra gente, que aí fica mais fácil. Eu vou tentar mostrar para vocês, um segundo. Eu estava procurando aqui nesse vídeo. Eu falei assim, eu não sei porque eu nem... Aqui, ó. Café de cevada. Deixa eu ver. Ô, Nádia, faz um favor. Envia para a Fê uma foto foto. Isso. Dessa parte. Ingredientes e tabela nutricional. Sempre os dois. E manda para ela, que aí eu vou analisar e aí eu te mando essa resposta.
É que em Portugal a gente consome muito esse, mas ele não é bem café, ele é uma cevada, então não sei se Diferente um podemos usar pouquinho. ou não. Porque se ele tiver calorias significativas, ele não entraria como uma bebida não calórica, tá? Ele fala 366 em cada 100 gramas. Não, aí já não entra. É, Já não é. entra. Ele tem um valor de caloria, porque assim, ó, eu vou te falar, o café que a gente toma aqui no Brasil, 200 ml, costuma ter 12 calorias. É bem diferente. É. Não 12 calorias. 12 calorias, ok. Então, Tá bom. talvez Aí, o que invista eu no te chá. oriento? Experimenta algum chá que você goste, né? Que Eu você sou tenha. chazeira, então eu tenho Ah, um monte de chá, portanto não Ela há ama. problema quanto a isso. não gosta de chá. Eu adoro chá. Então, aí vai para o chá, então, tá? Você pode consumir o chá, porque o chá sem açúcar ali na infusão, a erva, tranquilo, tá? Vai ajudar. Ótimo. Mas se surgir qualquer outra dúvida, você me manda e eu mando para Michelle, se for diferente, enfim. Sim, ok, obrigada. Obrigada, Nadi. Vamos lá. Nutri, eu já não tomo café da manhã, já almoço direto, 12:30, até 1 tô almoçando. Raramente eu tomo café da manhã. Posso seguir assim? Qual que é a sua última refeição? Tá? É importante você olhar isso, porque assim, se você já é o costume fazer aí, né, 14 horas de jejum, você já está em jejum. Aí você vai seguir a sua refeição, o que você faz já normalmente dentro do plano alimentar, tá? Dá uma olhada no plano que eu enviei, talvez seria até melhor você adequar as quantidades, né? Esse plano alimentar seria mais adequado para você que não toma o café da manhã do que o anterior, tá? É bom que você já vai ter aí um outro plano que vai encaixar mais na sua rotina. Já vai encaixar na sua individualidade. Individualidade, né? Com a quantidade certinha. Ótimo. Né? Porque só entrando rapidinho mesmo. Meninas, às vezes a gente acha que a gente tá consumindo muito menos. Nossa, estou comendo 1.000 calorias, 900 calorias. E acaba que isso está atrapalhando, que a gente está perdendo massa magra, o metabolismo fica lento e o emagrecimento não acontece. Então, mesmo que você estiver comendo menos, tenta pelo menos seguir ali a proporção da dieta, não saia muito disso, porque não adianta comer pouco também, que a gente não vai conseguir manter e você vai perder massa magra, né, Michelle? E aumentar o descontrole diante das refeições livres. Às vezes a pessoa realmente, durante a semana, está consumindo bem menos. Mas quando vai se alimentar no final de semana, né, tá com a dieta tão restrita que não consegue ter um controle diante da alimentação e aí extrapola o valor calórico e não emagrece. Não emagrece. E aí tá sofrendo à toa. Exatamente. O certo, no caso, é fazer durante a semana toda ou um dia sim, outro não, para fazer efeito? O dia sim e o outro não é para fazer efeito, é para vocês acostumarem, tá? Acostumou e quer fazer todos os dias, pode fazer todos os dias. Quanto mais dias na semana vocês fizerem, melhor. Tá. Michelle, se eu quiser parar de comer às 6 horas e voltar a comer no café da manhã, pode? Que horário, né, seria esse café da manhã? Pode, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de 8 horas da manhã você já pode começar. 6 horas, não consumir mais nada. 8 horas da manhã, você faz o seu café da manhã. Não tem problema nenhum, tá? Eu nunca peso verduras, faz muita diferença se estiver comendo a mais. E normalmente como alface, mas muitas vezes misturo espinafre e outras folhas verdes. O a mais eu acho que não, né? Mas se o a menos... O a mais não vai fazer diferença nenhuma, meninas. De verduras e legumes, principalmente de verduras, não. Só pese uma vez para você ter certeza. Às vezes a gente acha, nossa, eu devo estar comendo a mais. E aí, quando põe na balança, você vê que você está comendo a menos. Exatamente, porque muita gente fala, mas você pesa verduras, legumes, não é para saber se eu tô comendo, nossa, deixa eu ver se eu passei 5 calorias de cenoura, não é? Não. É porque às vezes a gente acha assim, nossa, tô comendo muito, e não, você tá comendo pouco, a tua saciedade tá indo por, né, água abaixo, e não é assim. Então, assim, verduras, legumes, invista neles, mas se você não tem certeza que tá comendo o suficiente, pesa para ter certeza. E muitas pessoas falam assim, nossa, eu como muita verdura e muito legume. Quando vai pesar, é diferença gritante, viu, meninas? Às vezes a gente engana ali no prato. Exatamente. Vamos ver, teve mais... o café da manhã não consigo ficar sem, porque o café da manhã não consigo ficar sem. Então, essa estratégia de fechar a janela às 6 horas e abrir às 8, pode. O jejum, meninas, é um tempo não alimentado. É que antigamente não, né? Muitas religiões usam o jejum até hoje, tá? Como estratégia religiosa.
Mas, e veio disso, inclusive, mas jejum significa um tempo sem comer. Então, se você não consegue fazer na parte da manhã, você pode falar na parte da noite também, tá? Uhum. Ótimo. É porque estipulou ali um horário, mas dentro da rotina, se quiser mudar, desde que a pessoa esteja fazendo 14 horas e comendo, pode ficar à vontade para fazer, né? E água quando estiver em jejum, que vai ajudar muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui. Pode falar um pouco sobre horas ideais de sono? Meninas, horas ideais de sono, isso muda de acordo com cada pessoa, tá? Uhum. É de 7 a 9, tá? Tem pessoas que têm essa necessidade de 7 horas, tem pessoas que têm necessidade de 8 e tem pessoas que têm necessidade de 9. Não existe aquela pessoa que tem necessidade, eu durmo 5 horas e tudo bem, tá? Tem um estudo muito interessante que colocou algumas pessoas em restrição de sono. Algumas dormiam 8, algumas dormiam 6, algumas dormiam 5, algumas dormiam 4, e algumas, cada horário colocaram algumas pessoas. As pessoas o mais interessante desse estudo foi que as pessoas que dormiam 6 horas, na hora de perguntar, falavam que estava muito bem. Não, muito bem, eu estou muito bem, eu estou muito bem. Na hora que eles faziam testes com essas pessoas que dormiram 6, que dormiam 7, que dormiam 8, as pessoas que dormiam 6 iam muito pior do que as que dormiam 7, que dormiam 8, tá? Então, ficou comprovado com esse estudo que não existe ninguém que realmente necessite só de 6, 5 horas de sono, tá? Isso é uma falsa percepção, tá? Então, vocês têm que descobrir se é 7, se é 8, se é 9, a sua necessidade de sono. E o sono é muito importante para a formação de novos hábitos, tá? Tem um outro estudo que comprova que durante o seu sono é que você vai realmente adaptar a hábitos que você esteja querendo implementar no seu dia a dia, tá? É à noite. Então, dormir bem é muito importante. Fora que, quando a gente dorme menos do que a nossa necessidade, a gente acorda com mais irritabilidade, e essa falta de paciência a gente pode descontar na comida, tá? E a gente pode ter um descontrole aí alimentar. Muito, muito comum a gente ter um descontrole alimentar por conta de falta de sono, tá? Então, é muito importante dormir bem, tá? Para aquelas pessoas, Michelle, eu não consigo dormir porque eu estou estudando e trabalhando. Vocês têm que entender que é a mesma coisa de restrição alimentar. É um período na vida, você está fazendo alguma coisa por um bem maior, né? Por um objetivo, e é temporário. Mas isso tem que ser temporário, tá, meninas? A gente tem que se habituar a dormir melhor. Eu estava até entrando nesse negócio de sono, eu gosto muito de ler, né, a respeito. Eu estava lendo, né, que como que é importante também para o emagrecimento diretamente, porque durante o sono, pelo que eu entendi, né, não sei se é isso, mas é a produção, eles, tipo, regula a produção de hormônios, leptina, essas coisas. Então, até na saciedade vai entrar ali essa correlação com o sono. Então, é importante. Eu sou uma pessoa que eu peco muito no sono, eu preciso muito melhorar isso. E, inclusive, o período também é importante. Nós somos seres que somos feitos para dormir à noite. Ninguém tem visão noturna. Então, nós fomos feitos para dormir à noite. E essa questão de hormônios também, a gente tem a secreção de hormônios que são para o dia. De manhã, seu cortisol está mais elevado, porque você precisa de se movimentar, você precisa de trabalhar, né, de comer, etc e tal. E à noite também a gente tem regulação de hormônio para você dormir, para você descansar, para você fazer seus metabólitos, né, para você metabolizar. Muitas coisas a gente faz à noite, tá? Desintoxicar muita coisa também, o fígado, viu, menino? Quem desintoxica é o fígado. O fígado vai lá à noite e faz também, né? Ele faz isso durante todo o dia, mas à noite também. Então, é muito importante o sono no horário correto também. Isso. A Adriana falou, acho que necessito de umas 10 horas, mas faço no máximo 4 ou 5 horas. Nossa, é muito pouco, né? Você está prejudicando seus novos hábitos, com certeza absoluta, tá? E talvez você está precisando de 10 horas porque você não dorme Se você precisa de 7 horas por noite, por exemplo, eu preciso de 7, durmo todos os dias 7, beleza, se eu preciso de 7 e durmo 5, eu tô devendo 2 horas todos os dias. Chega no final de semana, você desconta. Sim, a gente desconta e a gente
tem essa necessidade de repor o sono perdido. Então, se você conseguir aí regular, de acordo com que você for regulando, você vai ver que às vezes nem é 10 que você precisa. Você precisa das 7 que você não está fazendo. São hábitos que a gente devagarzinho tem que ir construindo de novo, meninas. Porque às vezes a gente fica muito assim, sobrecarregado com as informações. Ai, meu Deus, é sono, é isso. Ai, mas nossa, ninguém é... Não, realmente, ninguém consegue estar ali 100% toda semana. Mas é voltando naquilo que a gente sempre está falando aqui. São hábitos de pouquinho em pouquinho. Você dorme 4, tenta dormir 4h30, 5 horas, 5h30. Vai colocando isso como prioridade na sua vida. Até porque, gente, canso de falar, mas é verdade, a nossa saúde realmente, depois que a gente fica doente, que a gente passa por coisas assim, a gente vê como que é tão importante a gente priorizar isso acima de tudo. Lógico que tem momentos na vida que a gente está estudando, que a gente está com bebê, né, quando a gente está grávida, tem um bebê, tem que priorizar o sono do bebê, enfim, fases, mas não deixa isso virar assim o resto da sua vida, não pode ser assim, né? Mais alguma dúvida, meninas, em relação a jejum, alguma coisa que ficou, assim, em dúvida? Lógico que vocês vão receber o plano alimentar, pode ser que surja alguma coisa, aí vocês podem mandar e eu mando para a Michelle, né, se tiver alguma questão. E na próxima reunião também a gente pode voltar no assunto para ir tirando as dúvidas também que foram surgindo durante a semana, porque na realidade, assim, você vai receber o plano alimentar, você não vai ter as dúvidas ali na hora, é fazendo, né? Vai fazendo exatamente. E vai tendo as dúvidas. Então, durante na reunião da semana que vem, a gente pode também... duas perguntas. Quanto tempo devemos dar entre uma refeição e outra, né, no caso? Então, por exemplo, começou o jejum, tem um mínimo, tipo 3 horas, 4 horas? O certo é a gente respeitar aí 3 horas, tá? Eu coloquei a refeição às 10 e meio-dia, porque como é uma refeição pequena, meio-dia vocês já vão estar com fome. Então, é uma refeição menor, para não dar mais que 14 horas, e meio-dia fazer a refeição. Dá 2 horas, provavelmente vocês já vão estar com vontade de comer, com vontade não, com fome, de verdade, fisiológico, tá? E aí, entre uma e outra, 3 horas. 3 horas, 4 horas no máximo, né? Eu acho que eu entendi errado. Na verdade, era quanto tempo devemos dar entre a última refeição e a hora de dormir. Então, por exemplo, se a pessoa for terminar a janela de comida mais tarde. No mínimo 1 hora, viu, meninas? Por quê? Porque quando a gente come, já vai deitar, a gente tem aquele perigo de o esfíncter do estômago abrir, pelo peso que está dentro do estômago, ele abre e sai um pouco de líquido, no caso, com suco gástrico, para o esôfago. E aí dá refluxo, tá? Então, assim, é no mínimo 1 hora antes de dormir que a gente tem que fazer a última refeição. 1 hora, 1h30 é o mais ideal, tá? Refri zero pode no jejum? Não, meninas, por favor. Imagina só, de manhã, vocês de jejum tomando refri zero, vocês vão acabar com o estômago de vocês. Tá? Espera aí a refeição para fazer refrigerante, né? Não é bom, né? Então, espera pelo menos para consumir junto com a refeição. Junto com o alimento. Isso. E apesar é a mesma coisa que eu falei até do café. Às vezes o estômago da gente, assim, eu, por exemplo, em jejum, eu não posso tomar café. Eu não tenho gastrite, nem nada, nem gastrite nervosa, mas se eu tomar o café em jejum, eu sinto queimação, meu estômago não aceita. Então, imagina o refrigerante, que ainda é mais forte que o café. Por questão do gás, tem muitos adoçantes, né? Então, deixa para tomar durante as refeições. E a Adriana falou, eu tenho insônia, por esse motivo não durmo, gostaria de dormir. Aí já é um pouco mais complicado, porque a insônia já é algo que vai contrário do que a gente quer, né? A gente quer dormir, mas não consegue, né? Então... Aí você tem que procurar um médico especialista em sono, tá? Existe essa especialidade hoje, e é muito interessante você cuidar dessa área, e é muito importante você dormir bem, tá? Isso, obrigada. Eu acho que foram todas. Deixa eu só ver se eu não perdi nenhuma. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo. Peraí. Faço tratamento, está complicado. E ainda, assim, 4, 5 horas é muito pouco. Mas eu conheço gente que ainda não dorme, assim, dorme 1 horinha e acorda, dorme meia horinha e acorda. É muito ruim, realmente não é algo simples, não. Mas você vai conseguir melhorar, se Deus quiser. Meninas, mais alguma dúvida em relação ao jejum? Vamos começar então amanhã, fazer essa estratégia, tentar fazer direitinho do jeito que a Michelle está propondo, e aí...
principalmente, meninas, as que conversou com a gente, né, semana passada, né, e falou que estava tendo aquelas dificuldades, para quem tá escapando muito da dieta, tentem, vocês vão ver como é interessante essa estratégia, tá? Tem uma participante aqui, falou uma coisa muito interessante e eu queria passar para você também. Estou super confortável com o meu plano alimentar, a nossa Nutri é excepcional. Nesse caso, posso continuar com ele, como ele tá, né? Tipo, não mudar, não fazer o jejum? Se você tá conseguindo seguir direitinho, tá tendo resultado, tá? E quer continuar assim, pode continuar assim, tá? A gente não necessariamente tem que ficar mudando estratégia não, viu, meninas? Até lá na consulta lá, tem vezes que não tem que mudar. A pessoa tá conseguindo seguir, tá super adaptada, não precisa ficar pensando, já sabe o que vai comer, já se encontrou ali dentro da dieta. E está tendo resultado, que isso aí também a gente mede, tá? Se a pessoa, assim, tem certeza absoluta que tá seguindo certinho, não tá tendo escapes, né? E aí não está tendo resultado, quer dizer que talvez já alcançou todo um emagrecimento muito alto, né? A gente tem que mudar alguma coisa. Mas se tá confortável, está tendo resultado, pode continuar. Isso. Não, é bem interessante. Eu vou passar o plano com o jejum independente para todas, porque aí se você, por exemplo, essa semana não está fazendo, na próxima você escolha fazer, você pode fazer, não tem problema, você vai ter ali disponível. Mas caso está dando certo, é aquele negócio, né? Como fala, jogo que tá, ai, não sei, tá ganhando o jogo, não muda o jogador. Muda o jogador. Né? Até no meu... Em jogo que... Em time que está ganhando não se mexe. Exato, isso aí. No meu processo, meninas, eu já falei isso aqui, mas só falando de novo, a Michelle mudou uma coisa ou outra, mas também não teve assim, nossa, é porque na nossa cabeça, às vezes a gente acha que a gente precisa, nossa, de um plano mirabolante para continuar, porque, nossa, meu metabolismo vai parar, não sei o quê. A gente vê muita informação na internet, e eu posso garantir para vocês, não é nada disso. Maioria das vezes, o metabolismo não é o metabolismo que está diminuindo, é que a gente vai ficando cansado do processo, a gente vai beliscando aqui, vai comendo ali, aí o negócio vai diminuindo e não é o metabolismo. Mas se você está seguindo certinho, não vê necessidade do jejum, está perdendo peso, continua, né? Então é isso, gatas. Deixa eu ver, mais alguém? Não? Vamos fechar, meninas? Mais alguma coisa, Michelle, que você acha importante ou algo mais? Acho que falou tudo, né? Eu acho que é isso. Vocês vão anotando as dúvidas de vocês para a gente tirar na próxima reunião, tá? Vamos tentar aí uma estratégia nova, principalmente para aquelas que não estão, né, 100% aí, ou para quem está querendo alguma coisa diferente também, né? Mudar um pouquinho. Tem gente que gosta de uma estratégia diferente. Vamos testar aí o jejum, que eu acho que vai ser bom, vai trazer benefícios aí para vocês, tá? Isso. Quem treina de manhã, tentar treinar em jejum, porque eu treino em jejum, nunca tive problema, só uma coisa importante para pontuar, quem treina de manhã, vai vendo como você se sente, geralmente não tem problema, porque a gente faz uma alimentação saudável, tem os nutrientes suficientes, dormindo certinho, acordando, se sentindo bem, não vai ter problema, mas fique atento, se você acha, nossa, não consegui, me senti tonta, não deu certo, tudo bem, volta ao plano anterior, ou talvez me manda mensagem que eu mando para a Michelle, mas realmente é normal, às vezes, nos primeiros dias, ter um pouquinho desse sentimento, né, Michelle? Isso que eu já ia falar. No início, às vezes, para quem já está acostumado a treinar alimentado, no início tem uma dificuldade, tá? A minha dica vai diminuindo a quantidade de comida. Por exemplo, seu café da manhã tem lá o pão, a proteína, a fruta, tenta ir com o pão. Depois tenta ir só com a fruta. E aí você vai diminuindo, você vai se acostumando, tá? É uma questão de costume mesmo. É muito, muito, muito. E, ó, água para dentro que vai ajudar demais. Água. Tá, meninas? A retenção, ó, vai embora. Vai embora. Então, tá. Vamos fechar. Então, meninas, vamos lá. Uma boa semana. Vamos começar com tudo. Vocês já organizaram as marmitinhas de vocês? Eu quero ver. Vocês postem lá no grupo o que vocês estão fazendo. Segunda-feira. E essa semana eu quero todo mundo, ó, 100% mesmo, dando melhor. Vamos fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Que ninguém pode fazer por nós. E é isso. Fechou? Obrigada, viu, Michelle? Bora lá. Eu que agradeço. Um beijo para vocês, meninas. Beijo. Tchau. Tchau, meninas.